Oi, pessoal do nono ano. Então, gente, quem tiver com livro, vocês podem consultar o livro na página 198, 199, 200 e 201. Então, vamos ver aqui a nossa explicação da atividade, certo? As duas primeiras páginas da 198 e 199 é a explicação do assunto. Eu vou complementar, certo? Assistam aos vídeos que tem disponíveis lá na plataforma Google Classroom. Então, vamos ler aqui. Leia um trecho do artigo de opinião e responda as questões. Comentários e opiniões predominam sobre informes e análise, o que é natural tendo em vista que a maioria esmagadora dos usuários da rede é formada por indivíduos que desejam dizer o que pensam pela primeira vez na história da humanidade. Então, qual é o assunto tratado nesse trecho do artigo de opinião? Logo no início eu vou saber do que se trata. Ele aborda sobre comentários e opiniões nas redes sociais. Comentários e opiniões predominam sobre informes e análise, o que é natural tendo em vista que a maioria esmagadora dos usuários de redes é formada por indivíduos que desejam dizer o que pensam pela primeira vez na história da humanidade. Então, ele aborda sobre comentários e opiniões nas redes sociais. Letra B. Identifique o sujeito e o verbo presente na primeira oração do trecho. Então, essa aqui é a primeira oração do trecho, certo? Então, vamos ver aí quem é o sujeito desse verbo. O que é que predomina sobre informes e análise? Comentários e opiniões. Então, o sujeito é comentários e opiniões. E o verbo é predominam, tá? Essa seria a resposta da letra B. Mas pense aqui comigo. O complemento desse verbo está ligado a ele de forma direta ou indireta? Vamos ver aqui, ó. O que é que complementa o verbo predominam? Sobre informes e análises. Então, o complemento aqui é sobre informes e análise e ele está ligado a uma preposição sobre. Então, sobre é uma preposição. Então, ele está ligado de forma indireta. Por isso, ele é complemento indireto, certo? Lá na letra D, se essa oração fosse reescrita da seguinte forma: comentários e opiniões predominam nos informes e análise. Então, ele trocou o sobre preposição sobre nos informes e análise. Teríamos alterado de sentido? Explique sua resposta. Claro que sim, que houveria alteração. Então, a alteração do sobre por nos, aqui, do sobre aqui por nos, altera a relação de sentido do verbo e este seria transitivo direto. Então, esse verbo aqui nessa frase predomina nos informes não seria mais indireto, e sim direto. Portanto, com a preposição aqui sobre, se fosse com essa preposição, Jesus. Vamos pausar aqui. Então, gente, se fosse aqui com a preposição sobre, então aqui, sobre, com a preposição o sentido é que nos dá de que os comentários e opiniões são predominantes em relação aos informes e análise. Então, sobre informes e análise. Então, comentários e opiniões é predominante sobre esses informes e análises. Já nesse segundo aqui, predominam nos informes e análises, ele diz assim, sugere, já na reescrita, sugere que nos informes e análises há uma predominância de comentários e opiniões. Vejam que há uma alteração de sentido, certo? Então, comentários e opiniões predominam sobre informes e análises. Então, na primeira parte, comentários e opiniões é acima, tá mais comentado do que informes e análises. Já que no segundo, ele predomina, quando diz assim, comentários e opiniões predominam nos informes, quer dizer que nesses informes e análise tem comentários e opiniões. Só que no outro não existe isso aí, tá?
comentários e opiniões predominam sobre, são predominantemente, certo? Em relação a isso. E aí, vamos ver aqui, ó. Os termos de uma oração relacionam-se entre si e alguns precisam ser complementados. Então, vejam aí. Se eu tenho um transitivo direto, ele altera o sentido se ele for transitivo indireto, dependendo do seu sentido. Então, trata-se de uma relação de interdependência. Tem os termos que subordinam a outros, o termo que exige complemento é chamado regente, e aquele que complementa é denominado regido. Então, ó, veja o exemplo, devemos refletir, é o regente e regido é o complemento. Então, o leitor precisa de atenção, precisa é o verbo, é o termo regente, e o termo regido de atenção. Então, um vai complementar o outro, por isso que chamamos de subordinado, um é subordinado ao outro. Então, veja aí, a regência verbal é a relação entre um verbo e os termos que ele rege. Já a regência nominal é a relação entre o nome, substantivo, adjetivo, advérbio e os termos que ele regem, certo? A gente vai ver aí mais na frente. Então, a regência verbal está em relação aos verbos transitivos, intransitivos, por isso que eu revisei isso antes com vocês. Então, aqui ele dá o exemplo dos intransitivos, o jornalista chegou, ele tem um sentido completo. E aí, consertei o computador. Consertei o quê? Quando eu sempre pergunto o quê, verbo transitivo direto. O jovem precisou de ajuda. De que o jovem precisou? De ajuda. Então, eu tenho aqui um termo com o de preposição, então vai ser transitivo indireto. Estudar regência, verificar se o verbo exige ou não complemento. Eu vejo se ele precisa ou não. Se ele exige complemento, ele é transitivo direto ou indireto. Caso o indireto, observa-se por meio do qual ou quais as preposições o verbo se liga ou seu complemento. Então, se ele for indireto, tem que ver se ele vem com preposição ou não. E o seu complemento é um objeto indireto. Então, foi o que eu falei logo anteriormente. Se é transitivo direto, seu complemento é objeto direto. Se é o complemento, se o verbo é transitivo indireto, seu complemento será objeto indireto. Como esse aqui, ó. Consertei o computador. Verbo transitivo direto e o computador objeto direto. O jovem precisou da sua ajuda. Precisou de ajuda. Precisou, verbo transitivo indireto, de ajuda, objeto indireto. Certo? Então, respectivamente, eu vou achar o seu complemento. Já aqui, ó, vejamos aqui essa tabelinha. Se é o sentido do verbo, vamos ver o sentido do verbo agradecer. Ele pode ter dois complementos. Ele queria agradecer a gentileza à moça. Verbo transitivo aqui, ó, complemento objeto direto, a moça indireto. Chegar e ir. Ele pode ser intransitivo no sentido de chegar. O jornalista chegou. E no sentido de ir, ele se foi, certo? O verbo também chegar e ir pode ser indireto, chegar no sentido de atingir, alcançar. A aluna chegou ao pódio na competição. Ela chegou ao pódio, ou ao, sentido indireto. E o sentido de ir, de comparecer. Ele foi à aula. Então, também indireto. Esse A aqui, com esse Azinho aqui, ele é uma crase ao contrário. A gente vai estudar ainda isso. Esquecer no sentido... ele esquecia tudo quando estava nas redes sociais. Sentido de deixar, certo? Ele é transitivo direto. Verbo transitivo indireto, quando pronominal. Ele se esquecia de tudo. Então, pode ser das duas formas. Esse daqui com o se e esse sem. Se não tiver o se, vai ser indireto. Gostar, no sentido de gostar de alguém. Gosto de falar com você, indireto. Verbo gostar sempre vai ser indireto. Lembrar, no sentido de recordar. A professora lembrou os pontos importantes. No sentido
Verbo transitivo indireto, quando pronominal. A professora lembrou-se dos pontos importantes. Pronominal, quando ele tem esse sizinho aqui. Obedecer no sentido de atender. O cão não obedecia ao dono, então ele no sentido de não obedecer ao dono. Responder, ele respondeu as perguntas ao aluno, também indireto. Já nesse aí, agradar, no sentido de acariciar, fazer carinho, a mãe agradou o bebê. No sentido de satisfazer, o palestrante agradou ao público, indireto. Aspirar, no sentido de inalar, absorver. O paciente aspirou o medicamento, quer dizer, tomou. No sentido de desejar, pretender. Os escritores aspiram ao prêmio. Assistir, no sentido de ajudar, prestar assistência. O pedestre assistiu o motorista após a colisão. No sentido de ver, presenciar, ele vai ser indireto. Os críticos de arte assistiram aos filmes. Implicar, ter como consequência. A falta de pagamento implica o corte de luz, é direto. Chatear, provocar. A garota implicava com o irmão, certo? Então, dependendo do sentido do verbo, ele vai ser transitivo direto, sentido acariciar, agradar, fazer carinho, direto. Indireto, satisfazer. Porém, a regência nominal está ligada aos nomes. Acessível a, todos. Acostumado a, acordar cedo. Acostumado com o animal. Admiração pela filha. Capacidade de ou para dialogar. Compatível com o amor. Generoso com a filha. Habituado a resolver assuntos. Idêntico aos originais. Impróprio para nadar. Intolerante para com a menina, intolerante ao sol. O endereço procurado fica próximo da lanchonete, responsável por ou pelos problemas da menina. E aí, gente, nossa atividade vai ser essa aqui. Vocês vão ler esse textozinho, mas vão só copiar a pergunta e os enunciados da letra A, B, C e D e responder em relação a essa notícia aqui. O segundo também vão ler esse trechinho de artigo opinião e vão responder a questão A, B, C e D e copiar a pergunta e a resposta, menos o texto. Já no terceiro, complete as frases quando necessário com as preposições adequadas. O a, o para, o por, certo? Depois explique o significado do verbo bater em cada sentença. Então, você vai aqui, ó, bater, vai aqui, ó, bater. Não vai ter, mas vocês vejam aí, sentido de bater aí no primeiro. Estão batendo na porta. Vejam quem é bater. Que sentido tem esse aí? Eu vou dar alguns sentidos de vocês aí e vou colocar esse do verbo bater para vocês complementarem também. No quarto, complete com artigos ou preposições considerando a regência. A criança aspirou o veneno ao veneno. Vocês vão completar com isso aí. Com uma preposição. O a, o para, o de. Vão ler esse trecho aí desse texto e vão responder do A ao F, certo? E aí, gente, qualquer dificuldade, essa tese defendida pela autora é a principal questão que ela retrata aí nesse texto, certo? Então, qualquer dúvida, vocês podem estar me perguntando no Zap. Então, gente, até logo e fiquem com Deus.